posso falar muito tranquilamente sobre a questão do Paiva. Alguns vão lembrar, ainda no Campeonato Baiano, eu fiz um comentário no Jogo Aberto, logo depois de uma coletiva, em que eu achei que ele foi bem grosseiro com o meu amigo Marinho Júnior, e eu olhei aquilo ali e falei, mas como pode? O cara chegou aqui agora, não ganhou nada, está ganhando joguinhos no Campeonato Baiano que não significa muita coisa, o time ainda desajustado, tem que baixar a bola. Tá? Aí veio, porque você quer tumultuar o ambiente do Bahia, porque você isso, você aquilo, Paiva é o melhor, o mister, e isso e aquilo. Vamos esperar para ver. Torci muito para que desse certo, mas nunca enxerguei no Paiva uma qualidade que ele, né, parecia, pela sua parte didática da fala, né? Ele fala muito bem, ele chegou ali, envolvia tal, mas na prática eu não vi em nenhum momento, né, dizer assim, não, Paiva teve uma sequência em que o Bahia jogou muita bola, o Bahia era um time ajustado, não. Quando eu comecei a perceber aquelas mudanças absurdas de escalação, cada jogo um time, a gente sabe que isso dificilmente dá certo, né? E aí o Bahia, que tem um elenco que tem algumas deficiências, não é o melhor elenco do Campeonato Brasileiro, mas também não é o pior. Não é para estar ali brigando para o rebaixamento, na minha opinião. Fiquei extremamente decepcionada na abertura da janela, e que eu já estava de licença, e que não houve a contratação do centroavante. Eu acho que era uma necessidade, e o Grupo City, mais uma vez, botou panos quentes na situação. Mas aí a situação do Renato Paiva se tornou insustentável, ele pediu para sair, graças a Deus, para o Sport Clube Bahia, porque eu acho que precisava desse choque. Já vi muita gente falar, Rogério Ceni é um cara que não é de grupo, é um cara que é problemático, isso e aquilo. Eu vou para o outro lado, eu vou pegar o lado do cara que é vitorioso como jogador, como treinador também já teve algumas conquistas, mas eu acho que ele chega no Bahia, pode ser um divisor de águas na carreira dele, porque ao contrário do que um comentaristazinho aí andou falando, depreciando o Bahia está vivendo um momento, né, de crescente, além de já ser um dos maiores clubes do futebol brasileiro, pela sua história, pela sua torcida, mas pode se firmar ainda mais no cenário nacional, porque, infelizmente, a gente tem que ser sincero, apesar de eu ser muito bairrista, de eu sempre defender os meus, os nossos aqui, né, o futebol baiano caiu nos últimos tempos. A gente perdeu espaço para o futebol cearense, por exemplo. Então, a gente precisa resgatar isso, e o Bahia, com a chegada do Grupo City, tem possibilidade de fazer com que isso aconteça. Mas, primeiramente, a bola precisa entrar, o resultado em campo. Então, eu acho que para o Rogério, se ele conseguir fazer aí, nesses próximos 2 anos, que é até o final de 2025, com que o Bahia cresça no cenário nacional, consequentemente, ele vai se colocar aí, né, na prateleira de um dos grandes técnicos do futebol brasileiro, até porque a gente está vendo essa onda de técnicos estrangeiros, principalmente os portugueses, sendo muito valorizados no nosso futebol, parecendo que aqui não existe mais profissional de qualidade. Eu vi o Vitor, que passou pelo Flamengo, pelo Corinthians, chamando até brasileiro de mal educado, um cara que é extremamente arrogante, né, e que chegou aqui com práticas de caráter duvidoso. Então, eu torço muito para que o Rogério dê certo. Eu acho que ele vai ter essa linguagem de boleiro que talvez o time precise. Não via isso no Paiva, apesar de muitos dizerem que o grupo era fechado com ele e tal, mas estou torcendo muito para que o Rogério Ceni dê certo, porque o Bahia está aí nessa iminência de porteiro de zona de rebaixamento, algo que incomoda muito, né, gente? Ju, Marinho trouxe um detalhe que corrobora muito com o que eu fui pesquisar, né? Você sabe da minha amizade com o Tite, e o Tite não jogou, acho que não jogou com o Rogério, mas aí me passou para outras pessoas, que eu vou preservar o nome, e eu conversei com algumas pessoas do Fortaleza, eu tive acesso a um ex-jogador do Flamengo que me fez chegar a outras pessoas do Flamengo. A situação do Flamengo, que todo mundo fala, não foi uma situação com atletas. A situação do Flamengo foi com o pessoal da comissão técnica fixa, que começou a vazar informações que Rogério considerava informações privilegiadas para ele, informações... Principalmente escalação, Baraúna.
Principalmente Isso, escalação. informações que ele considerava que para o trabalho dele eram importantes e escalações que eles consideravam em alguns jogos pontuais para ter uma prevalência sobre o adversário, e o pessoal da comissão técnica fixa, a mando de A, de B, de C, porque você sabe que o Flamengo é um caldeirão político, tem funcionários que foi colocado por A, tem funcionários colocados por B, funcionários colocados por C, e esses caras ficam vazando para os seus nichos as informações. É como pareceu em algum momento no Bahia, né? Tinha gente que vazava para cá, vazava para lá, carro com vazamento. E aí ele ficou muito pé da vida com isso, porque ele queria ter o trabalho dele preservado. Quando o Marinho vem, e São Paulo a mesma coisa, com algumas pessoas com quem eu conversei, e quando o Marinho vem e traz esse depoimento do presidente do Fortaleza, ninguém melhor do que o presidente para dar um parâmetro da conduta da pessoa.